Olá, uma boa noite para vocês. Estamos começando mais um Economia e Negócio dentro do nosso novo formato, com dois convidados sempre para você. E hoje nós vamos descobrir duas coisas extremamente interessantes para o nosso dia a dia. Primeiro, quem são os consumidores? Com a diretora da Kantar World Panel, Cristine Pereira. A gente vai entender quem é que está comprando, como e por quê, não só para analisar o nosso comportamento enquanto consumidores, mas também para tentarmos dar uma diretriz bem legal para quem produz e vende produtos. Mas, além disso, a gente vai aprender também a entender um pouquinho melhor o que a gente faz com o dinheiro. Só consome? Investe? Quanto que investe? O que é melhor? Quanto que eu devo reservar para o meu futuro? O futuro é amanhã ou é já? O educador financeiro Mauro Kalil. Os dois aqui comigo. Eu vou começar com quem gasta. Depois você fala, depois que ela contar quem gasta, como é que a gente poupa. Eu faço os dois há muito tempo. Quem é este novo consumidor brasileiro? O que vocês descobriram nos painéis de pesquisas de vocês? Cristine, obrigada por estar aqui, vocês dois. Obrigada a você. O que a gente tem descoberto ao longo do tempo? O que o consumidor brasileiro, até a gente separa quem é o comprador e depois quem é o usuário, que a gente pode estar abordando aqui muito. O comprador brasileiro, primeiro que com o aumento do poder aquisitivo, ele está podendo fazer mais escolhas e muito mais não voltado só a preço. Ele está cada vez mais analítico. Quando ele vai comprar, ele está pesquisando, está observando e é muito experimentador. A gente fala esse perfil do shopper, do comprador, está cada vez mais experimentando novos produtos, está muito aberto a essas novas escolhas. E o que é muito interessante é que a cada vez, que depois eu acho que o Mauro vai estar abordando, cada vez que ele tem esse mais dinheiro, ele está comprando mais e está podendo realizar alguns sonhos. Quando você diz que ele está mais experimentador, né? Quer dizer, ele é bem o perfil do shopper mesmo hoje, que é aquele cara que sai para comprar, mas ele quer uma relação maior do que ter o produto, né? Só. Ele quer também uma relação que ele saiba o que o produto faz para ele, né? Mas e aí? O que pesa nessa tomada de decisão? É óbvio que é horrível que a gente tem que generalizar de automóvel a margarina, né? Mas dentro dessa generalização possível, daí o que pesa nesse experimento? O que eu quero na qualidade do produto? Até se vamos pensar assim, se for pensar no bolso desse consumidor como um todo, a gente tem ainda diferenças muito claras em termos de nível socioeconômico, até dos aspiracionais que tem. Uma classe baixa, a gente ainda sabe que aspiracional ainda é sinônimo de geladeira cheia, alimentos, bebidas, limpeza caseira, essa cesta toda de bens de consumos não duráveis, ainda é um aspiracional das classes mais baixas. Então, às vezes, colocar um iogurte, um macarrão instantâneo nas suas cestas de compras, isso já para esse público, já é uma busca de estar se permitindo a ter esse novo acesso. Logicamente, para uma classe mais alta, já tem mais os gastos de lazer, viagem, está se permitindo outros tipos de gastos. Aí esse equilíbrio que fica bem distinto agora. O que vem mais nessa parte de experimentação, quando a gente fala até dessas cestas específicas de bens de consumos não duráveis, o que vem acontecendo? Ele está querendo cada vez mais aquele benefício daquele produto, que entrega aquele produto vai dar para ele. Tá? Então, e até para ele ter uma compensação como a gente fala, o eu mereço generalizado, em uma premiumização no consumo, até nessas categorias que são consideradas até de um ticket médio baixo. Tá? Ele está se permitindo a ter, e de repente a gente vê também assim, não só aquele consumo entrou dentro do lar, mas vai ser específico para quem? Que a gente até separa agora nas nossas pesquisas quem é o shopper, o comprador e quem é o usuário da categoria. Que muitas vezes principalmente do perfil brasileiro, que a mulher ainda é responsável por grande parte da compra, mas não necessariamente é para ela, aliás. Abnegadas como somos nós, geralmente é para a nossa família. Mas, pegando este lado, antes de falar do gasto, quer dizer, e até usando um pouco da questão do mote do teu livro mesmo, né? O consumo realiza sonho, né?
o consumo faz com que parte da nossa felicidade seja alcançada. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se preocupam, não sabem se vão ter amanhã. Eu aqui virei, desde o primeiro dia do Melhoria do Brasil S.A., eu comecei consumo, mas cautela, sem endividamento. Aonde está esse ponto de equilíbrio que a gente está sempre buscando? Esse é um grande problema, né, Fátima? A gente precisa consumir hoje e pensar no futuro também, né? E obviamente que você tem os extremos, né? Você não pode só ficar consumindo agora, no presente, que é o que eu chamo de presentista, né? E também não pode ficar só pensando no futuro, futurista, né? Que não faz nada, tem uma vida espartana, toda regrada, retida, etc. E você vai guardar dinheiro para pagar plano de saúde lá quando você estiver no final da sua vida. Isso também não é possível. Agora, existe sim uma maneira de você usufruir do dinheiro hoje e ainda assim formar um patrimônio para o futuro. Independente, como a pergunta que eu falei, que ela ia falar de automóvel, margarina, e no teu caso eu pergunto, existe essa possibilidade, independente de eu ganhar um salário mínimo ou 50 mil salários mínimos? Existe sim, e é isso que eu falo no meu livro, né? Quando eu falo do método FAST, né? Eu percebi que as pessoas querem dinheiro rápido, por isso do FAST, né? Do rápido em inglês, né? O F do FAST é o fazer dinheiro. Então, se você ganha um salário mínimo, a primeira coisa que você tem que constatar e aceitar, você ganha pouco. Né? Mas isso todo mundo sabe, né? Quem é salário mínimo. Pois é, mas se você ganhar pouco, agora comece a traçar um plano. Né? Onde você está, aonde você quer chegar. Né? Às vezes, a pessoa precisa somente de um curso de qualificação que é dado gratuitamente pelo governo do seu estado, pela prefeitura da sua cidade, tá? Para sair de um salário mínimo para 3 salários mínimos. Então, ela passa um mês num curso e eu não sei se você salário. acha que eu estou errada, porque às vezes eu me preocupo muito com uma observação. Aliás, sobre ela os dois podem falar, por favor, porque é meio genérica a observação, não tem nada muito técnico. Mas eu me preocupo muito, eu entendi o que você falou, é um mínimo de qualificação para ela passar de 1 a 3 salários mínimos. Mas o mundo inteiro sempre precisa de profissionais de todos os níveis. Então, às vezes me preocupa assim, essa coisa do, o fulano de tal precisa estudar, o fulano de tal precisa fazer universidade. Ok, mas um dia não teremos nenhum trabalho braçal e que não é demérito para ninguém fazer algum trabalho braçal. Eu preciso ter esses trabalhos mais reconhecidos e melhor remunerados. Ou as pessoas fazerem algumas coisas. Como eu digo para algumas que trabalham diretamente comigo, vai fazer o biquinho. Eu fiz freelancer. Faz o biquinho de limpar a casa de não sei quem no fim de semana, de lavar o carro do fulano. Estou errada nessa Não, você está certo. Inclusive, se a gente for olhar países como o Japão, por exemplo, você tem engenheiros dirigindo táxi. Né? E no Brasil é uma profissão não tão valorizada, você precisa de um engenheiro para dirigir táxi, ok? E a remuneração acompanha. Né? A diferença social que nós temos no Brasil ainda é muito grande entre o menor salário e o mais alto salário. Nos Estados Unidos, um presidente de uma multinacional ganha muito, um vice-presidente também. Agora, o diretor para o nível de base, a distância não é tão grande. É de coisa de 30%, 40% só. Aqui você está falando de 8, 10, 15 vezes. Né? Então, a desigualdade salarial ainda é muito grande no Brasil, mas digo, ainda por conta da falta de qualificação de mão de obra. Perfeito. Você está falando dos itens, eu vou querer que você observe antes dele falar dos outros. Eu estou mostrando aqui o livro Separe uma Verba para Ser Feliz, que é bem o que o Mauro está contando dos itens que compõem o FAST. Mas você ia observar sobre essa minha questão. Que é o que eu ia observar em termos dessas realidades diferentes do Brasil, o que tem quando a gente verifica onde comprou, onde o brasileiro compra, a gente vê que o brasileiro cada vez está mais multicanal. Quer dizer, dependendo se eu quero comprar um produto de cuidado pessoal, eu vou numa drogaria, numa perfumaria. E um destaque que tem muito grande quando a gente fala em termos de serviço, tem um diferencial grande. E, por exemplo, a gente tem um estudo de frutas, legumes, verduras e açougue.
quando a gente pensa em comprar uma fruta, legumes e verduras, o canal que mais cresce são ainda as feiras livres, o hortifruti. Verdade, é. Porque é o nível de serviço que tem. Você vai lá, aquilo que você falou, de repente uma especialidade, né? A pessoa fazendo bem aquilo, um feirante ou um açougueiro, que a gente dá até exemplos do nível de serviço que você tem, você vai ter um produto de qualidade. Eu te cito com exatamente serviço isso, claro. personalizado. Você vai no né? supermercado, ou você já tem aqueles já os pacotinhos prontos, você tem que pegar do açougue aquele prontinho, ou da cor, ou o cara faz sem muita especialidade. Você vai no açougue, ou ele já sabe que você consome que tipo de carne, ele já te reconhece. Esse tipo cada vez mais dessa personalização do consumo, mas que tem a ver com o que a gente estava falando, o indivíduo enquanto trabalhador ser cada vez mais se permite. né? E ele vai buscar isso. À medida em que a renda dele aumenta, ele vai buscar alguma coisa melhor para ele. Quer dizer, ele vai... no supermercado é tudo muito impessoal, né? Ao passo que no açougue, ou na banca de frutas da Feira Livre, a coisa se torna mais pessoal. E ele paga até um pouquinho mais por conta disso. Mas como enquanto profissional, você estava dizendo que ele precisa buscar o F de fazer mais dinheiro, quer dizer, seja esse daí o profissional, né? Que vai consumir depois o teu. Exatamente. Esse diferencial de tratar bem as pessoas pode potencializar a renda dele. Claro. Né? Só por ter o cuidado com o ser humano. Olha só que o que você precisa, só precisa se interessar pelo seu cliente. O que mais que eu preciso para fazer dinheiro rápido? Não, para fazer dinheiro, você precisa estar sempre um passo à frente, não muito à frente. Né? Que é esse caso, realmente, né? do feirante tratar bem a sua cliente. Né? Ao passo que no supermercado, a fruta pode até estar mais barata, porém, é uma coisa totalmente impessoal. Né? Outra questão que hoje eu vi na internet, inclusive, um pessoal fazendo limpeza num hospital infantil, limpeza de janelas num hospital infantil. Então, eles descendo de rapel vestidos de Homem-Aranha. Né? Quer dizer, é super bacana isso, né? O que custou isso a mais? Custou uma fantasia do pessoal e fizeram a alegria das crianças que estavam lá dentro numa hora de enfermidade. Quer dizer, na hora do diretor renovar esse contrato, em quem que ele vai pensar? Né? Pô, por conta de 2% a mais no volume total do contrato, ele renova com aquele pessoal que se preocupou com o cliente dele. Né, com o paciente que estava lá dentro. Claro. Né? Nesta cadeia que ele está citando, que no fim é isso, né? A vida nos conduz a uma sucessão de acontecimentos e de causas e consequências. Nesta cadeia do consumo, que ponta do elo da cadeia, na sua opinião, está mais evoluída? Ou está mais perto de alcançar a excelência? Essa parte que a gente estava colocando, até assim, vamos dizer, a consciência que o brasileiro ganhou com esse aumento do poder aquisitivo, ele cada vez mais, e quanto ele vai desembolsar, porque tem essa realidade mesmo, cada vez ele ganha mais, gasta mais, aí está mais endividado, aí tem que coordenar as suas finanças, e aí, para ele, até quando a gente coloca que ele está experimentando, agora, para ele recomprar, fica muito clara essa parte de ter esse valor entregue para ele. Então, isso que a gente vê, até quando a gente fala de você ter essa especialidade, até os grandes hipermercados, se for pensar o atacado, qual é a função que ele vai ter nesse papel de, por exemplo, um consumidor multicanal? Qual vai ser o meu diferencial? O que eu vou entregar melhor, já que ele está mais consciente, para ele retornar? Qual é o meu papel? Porque se cada um fizer bem aquele papel, na hora que eu tiver, eu já sou multicanal. Se eu frequento 8 pontos de vendas, dependendo do que eu for comprar. Mas se eu for, como eu dei exemplo, o fruto é aqui. Mas se eu quero um sortimento, aproveitar uma praticidade e já fazer comprar tudo ao mesmo muito, tempo. tudo ao mesmo tempo, vai ter um papel no hipermercado. Dependendo do que eu busco. E eu acho que esse alinhamento do que ele busca e do que ele recebe, e quando ele vai lá da busca, você atender aquela expectativa, eu acho que isso que é o principal. Eu quero voltar nesse tema, porque eu acho que ainda está uma defasagem muito grande entre o que o consumidor quer e o que ele está recebendo. Então, eu quero voltar a esse assunto com você. Mas você, na sua opinião, acha que isso está sendo percebido a ponto do
cara pensar agora, depois que teve essa grande leva consumista, digamos assim, em poupar mais, já que ele não está até recebendo às vezes o que ele quer? O que eu vejo é que tem a experiência de consumo, né? Então, vamos colocar um caso assim, como você disse, tem da margarina até o carro, né? Ou a casa própria. Ou a casa própria, etc. Né? Existem produtos em que você consome mais rapidamente. Por exemplo, margarina, você vai trocando de marca, experimenta, até que você chega numa relação custo-benefício ideal para você. Não é tão cara e é super gostosa. Pronto, é essa que eu quero. Depois que você experimentou 15 marcas diferentes. Só que essas 15 marcas você consegue experimentar em 6 meses, ok? Um carro já não é assim. Claro. Um carro você fez um endividamento para 4, 5 anos às vezes. E a experiência de consumo não é só o cheirinho do carro novo, né? Mas é o carro novo, te levar, te trazer, não te dar problema, a manutenção, o trânsito que você dá, tudo isso, inclusive o endividamento, que faz parte do pacote. Né? Se a pessoa se sentiu mal com aquele endividamento, se ela não dormiu à noite por conta daquele produto agregado... Às vezes não é nem culpa do carro, né? Não é culpa do carro. Entendeu? E ela vai levar isso para frente, né? E vai falar assim, poxa, eu vou trocar de marca, porque aquele lá não me fez bem. E não é o carro em si, né? É o excesso de endividamento que aquele produto deu para ela. Agora, essa experiência demora anos para acontecer, né? Então, a pessoa que está adquirindo o primeiro carro na vida, vamos dizer com 30, 35 anos de idade, né, e tem muitas pessoas nessa situação, ela vai ter outra experiência como essa aos 40 anos de idade, né, aos 32 anos de idade, aos 37 anos de idade. Tá? E aí vai ter uma segunda experiência. Até formar essa opinião, né, demora. Né? E a pessoa vai se sentir angustiada no meio do caminho. Pô, será que eu estou... aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Pô, foi tudo tão bom, mas por que está ruim? Né? Então, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Quando a gente faz essas observações, a gente fica pensando que, então, a chamada justiça demora muito, a justiça econômica, né? A outra, então, nem se fala. Essa está demorando faz tempo, parece que agora está tendo alguma luz no fim do túnel, mas enfim... A econômica, que é essa da relação do... Peraí, esta empresa não me serve, ela não está atendendo ao meu objetivo, ou a empresa até é boa, mas eu que me endividei, o que também deveria ser um aconselhamento das empresas, né? Calma, peraí, será que você pode analisar? Eu quero vender, mas eu quero vender de forma saudável, etc. Então, eu me pergunto e queria saber de vocês se vocês têm essa resposta. Neste tempo, nessa evolução das coisas, eu posso prever que muitas empresas vão morrer, mesmo que demore para isso acontecer, entre a insatisfação do consumidor e o produto e o que elas entregam? É uma pergunta difícil, é uma pergunta fácil. O que acontece é que as empresas podem se adaptar, né? E a concorrência... Ou, o que eu vejo aí tem dois lados. Você pode ter um concorrente mais interativo com o mesmo consumidor, né, que oferece produtos, serviços que vão mais ao encontro dos anseios, né, e ofereçam uma experiência de consumo mais affair, mais legal, mais bacana, mais gostosa. Enquanto aquela velha empresa que é dona do poder há muitos anos não percebe que está perdendo terreno. Isso é muito comum no mundo dos negócios há muitos anos. E está acontecendo com uma velocidade um pouquinho mais rápida. Mais rápida. Isso a gente vê aqui, até no nosso painel que a gente acompanha contínua, a gente verifica isso, que eles trocam mesmo de produto, se não está agradando, se não está entregando aquilo, troca. E cada vez tem um convívio maior. Aquilo que a gente está falando, essa busca também da individualização, entrou aquele produto, a gente já tem alguns que a gente fala de usuários, que é produto específico, por exemplo, para criança. Antes daquele produto que era muito usado por lar. Então, eu comprava um shampoo que era para a família inteira. Hoje a gente já tem, no nosso, que é 35% do consumo de shampoo já é individual, é para aquele target. E para criança, para adolescente, para quem tem cabelo oleoso. Já focando muito mais. Então, e basicamente tem dois públicos que a gente já vê muito isso. Para a criança, que você não quer errar. Isso a mulher, a dona de casa, ela quer dar o melhor para o seu filho. Eu acho que isso, até que a gente estava falando em termos de futuro, de aspiracional,
E o que a gente vê muito forte aqui no Brasil, que a gente faz até essa pesquisa em outros países da América Latina, e a gente compara o seguinte, que o brasileiro, em geral, é otimista. A gente sempre acha que as coisas vão estar melhor. Por isso que até vem, né? Essas ânsias, esses sonhos de consumo, eu já melhorei, já estou conseguindo colocar mais coisas no meu lar, né? Ou mais produtos, ou mais equipando o lar numa classe média, ou me permitindo mais lazer numa classe alta. E eu sempre estou achando que eu vou... Melhorar ainda mais. Melhorar ainda mais. Esse nível de otimismo sempre acho... Isso é bom, isso não é ruim. Não, isso é né? isso que está fazendo a gente crescer. A gente crescer. Mas ali vem aquela outra preocupação, né? E crescer de que é o crescimento sustentável que a gente fala. Mas essa parte, e isso tem muito, e que é interessante, que a dona de casa, ou a mulher como um todo, tem aquela preocupação que ela acha, e ela quer dar uma vida melhor para o filho do que ela teve. Quer dizer, então é o sonho mesmo, essa preocupação com família, é muito grande. Quando a gente faz nessa parte corporativa, minha família e próximo meu filho vai estar num estágio superior do que eu estou. Mas nesse aspecto, eu acho que o brasileiro médio se engana um pouco nessa relação do ter com o ser. Né? Não é porque a criança não tem um videogame que ela vai ser um serial killer, meu Deus do céu, entendeu? Não é por uma privação, por um não que um pai e uma mãe falam, que essa criança vai ter uma deficiência de caráter no futuro, né? Ao contrário. Ao contrário. O excesso é que tem dado as deficiências de caráter que a gente tem visto hoje nos jovens adolescentes. É isso. Então, é o excesso. Tudo pode. O que ocorre é que você pode construir para a criança, né, parâmetros ao mesmo tempo em que você constrói o futuro para a criança. Uma coisa que é muito importante hoje, que pesa muito no bolso de todas as famílias, é a educação superior. Tá? O nível médio de educação, etc. Infelizmente, no Brasil, a escola pública não é boa, né? E as faculdades públicas, federais, estaduais, são muito boas, mas o ensino básico e o nível médio não são bons. Se você aproveita a infância da criança para construir um colchão financeiro para ela, um pulmão, para pagar uma boa escola para ela, isso vai fazer um diferencial muito grande. Né? E às vezes é trocar a marca do tênis, não é o tênis mais caro, entendeu? E dizer não para vários videogames e para várias coisas, porque isso vai proporcionar pagar a escola, está com absoluta razão. Porque eu quero falar do gasto antes. E no gasto, aqui no intervalo, quando a gente estava comentando sobre a minha observação de que porque dá-se tudo que os adolescentes estão impossíveis, vamos dizer assim, você fez uma observação, que são as famílias mais endividadas, é isso? Exatamente. Explica isso para a gente. Que exatamente para atender esse público de adolescentes que querem tudo, pedem tudo, e os pais, que a gente até fala das classes mais altas, não sabem dizer não, são as que estão mais endividadas. E é interessante que, se for verificar essas famílias com adolescentes já das classes mais baixas, aí o nível de conscientização é maior. Porque ele quer já crescer, até o que ele ganha, ele já quer ajudar justamente para a educação, já pensando no futuro maior, melhor, né? Agora, é o que mais, em termos de permitir gastar em algumas contas que não são indispensáveis, mas que aí teria que ter realmente esse balanço aí entre o dizer o sim e o não, pensando no futuro. Eu te qualifiquei de educador financeiro e não de psicólogo, portanto não precisa dar, que eu também de vez em quando aqui banco a psicóloga como se tivesse grande moral para falar tudo isso. De qualquer forma, não somos psicólogos, mas temos um bom senso. Essa observação que ela fez realmente é preocupante, porque o endividamento leva àquela coisa da economia que a gente já viu tantos filmes, né? Excesso de endividamento, inadimplência, o juro mais alto inibe inflação, inibe investimento, enfim. Então, que conselho você dá para isso? Gastem com vocês mesmos, não gastem, como é que é? Na verdade, o Brasil, nesse termo macroeconômico, o Brasil ainda tem um problema que é a baixa poupança brasileira. Tá? O brasileiro não poupa. Né? E por conta disso, o dinheiro é escasso, e por conta disso, os juros são altos, e daí tantos outros males. Tá? O indivíduo, né, e o Brasil é formado por indivíduos que formam famílias e formamos a nossa sociedade. Ele deve pensar em economizar, poupar, que é o que eu chamo de salvar dinheiro, né,
salvar do consumo tolo pelo menos 10% do que ele ganha. E aí você fala, poxa vida, mas eu ganho um salário mínimo, eu ganho 3, eu ganho tão pouco, né? A mediana de salário no Brasil é de R$ 1.202, quer dizer, não é nada exorbitante. O que eu vou fazer para economizar 10%? E o meu conselho é de começar com 1%. Né? 1% ninguém sente falta, né? Você deixa lá no teu porquinho, no teu... bem essa figura, porquinho mesmo. Deixa no cofrinho, na lata de azeitona, né? de maionese e vai colocando lá. No segundo mês, 2... Maionese tem que ser em vidro, hein? Tem que ser em vidro. Né? Põe no vidro da maionese, tá. Né? No segundo mês, 2%, no terceiro, 3% e assim por diante. 10% você atinge rapidamente. Quando você faz isso paulatinamente, o que ocorre? Você não sente que essa economia aconteceu. Né? E você incorpora, né, o teu hábito de vida também. Você incorpora o teu hábito de vida. Da onde que sai isso? Daquilo que eu chamo de goteiras, de vazamentos da nossa vida. Né? Às vezes o cafezinho que você toma em hora errada, né? o pãozinho de queijo, né? que você come naquela hora da fominha, sabe? Aquele chocolatinho, aquela guloseima, né? Que também você pode ter, não é elimine isso da sua vida, nada disso, tá? Mas deixa eu te interromper, porque eu quero que vocês dois também me ajudem num outro raciocínio que está assustador. A hora que você fala, o pãozinho de queijo, o cafezinho, eu entendi bem, o espírito, eu sou tida como mão de ferro, para não dizer outra coisa, né? Tá? Mão de ferro, não disse nada. Então, mas eu sou mesmo econômica e tal, mas estou assustadésima com o nosso Brasil. Isto reflete nas pesquisas que vocês fizeram o preço das coisas no Brasil. Quer dizer, a hora que você pega um pão de queijo, quer dizer, o McDonald's, que é o parâmetro, mas chega de falar que esse parâmetro já encheu, né? O cafezinho. Quer dizer, pega o cafezinho, era uma delícia dizer, eu pago R$1 o cafezinho no Brasil e pago 5 ou $5 nos Estados Unidos. Não, hoje eu pago $2 nos Estados Unidos e R$7, às vezes 8 aqui. Se eu tiver que parar no estacionamento, então, custa 12, um cafezinho sai por R$25 em São Paulo. Quer dizer, tá impossível, né? Eu acho que isso está refletido? Está aqui, até muito o que a gente tem visto, né? A gente faz essa pesquisa perguntando para ele se ele tem a disponibilidade de poupar. E a gente vê uma percentagem enorme, quase 60%, tão dispostos a poupar. E depois, quando a gente faz e vê o que acontece efetivamente, registrando as compras, o que entrou no lar e com o que eles ganham, a gente verifica que 52% das famílias estão endividadas. Aí você vê, eles têm um interesse mas vem exatamente o que você está falando. Tem interesse mas aí começa a colocar os custos. Aí vem os custos fixos que tem. Habitação, até dos serviços públicos, transporte. Aí vai somando isso tudo, não cabe. Aí ele vai ver. Então, tem essa disposição, por isso que isso vem muito a parte de educação e cultural. Como é que isso vai se tornar realidade e como é que ele vai fazer? Porque ele tem que ter transporte, tem que ter serviço público, aí tem que ter o café da manhã e aí... Na minha opinião, a gente tem que começar realmente pelos pequenos gastos. Tá? As grandes contas todo mundo tem de cabeça, né? Quanto eu pago de aluguel, quanto eu gasto de transporte, essas contas a gente tem de cabeça. As pequenas contas é que estão os vazamentos, que é o dinheiro que corre para o ralo e que você não vê. Né? E por isso de você poupar primeiro antes de gastar. Né? Então, se você tira já 1% do teu salário e deixa lá, é 1% a menos que vai para algum lugar que você não sabe. Porque tem aquelas pessoas, é engraçado, você deve perceber isso muito em pesquisa, tem aquelas pessoas que falam assim, já gastaram o salário antes do salário andar, por conta. Sobra mês e falta salário. Né? Sobra mês e falta salário. Você está propondo exatamente o inverso. Entrou o salário, já separa, já separa antes de gastar, mesmo que esteja... Aí não pode estar endividado, né? Tem que fazer um equilíbrio enorme de contas. Eu estou com o tempo esgotando, mas eu tenho uma pergunta para você antes disso. Quando você entrega essa pesquisa, você entrega para empresas, certo? Empresas. Quando você entrega, o que tem sido de tudo que você tem mostrado, o fator que você acha mais surpreendente para elas e que tem tido capacidade de mudar o comportamento e o desempenho das empresas? Eu acho que é essa parte de maior sobreposição de produtos e canais, que é o desafio tanto da indústria, dos nossos clientes indústrias como fabricantes,
quanto o próprio varejo também, tá? Os pontos de venda. Por quê? Porque cada vez o consumidor, se você for pensar em bebida, tudo hoje concorre com tudo. Então, a gente está entrando nos lares e a gente vê, hoje tem um suco pronto para beber, tem o refrigerante, tem o refresco em pó, tem o água iogurte, com sabor, tem a água mineral com sabor. Cada vez mais tem um pouco é impactado com um monte de produtos e dependendo do momento de consumo, você quer para um café da manhã um produto, quer para um, né? Então, quer para um almoço outro produto, para as refeições diversas, para o fim de semana. Quer dizer, então, cada vez mais você tem momentos de consumo diferentes, pessoas diferentes, você também está cada vez mais voltada para o lar, porque vem a questão que a gente não abordou muito aqui de segurança, né? Que também é outra coisa que impacta muito a família brasileira, essa preocupação de então receber mais em casa, da festa, esses momentos também de convívio social. Então, que produtos eu vou colocar? Então, fica aqui esse desafio muito grande. O que eu vou fazer, né? Para que público eu vou entregar aquele melhor? E oportunidades imensas, como a gente falou nesses diversos Brasis. Hoje a gente está falando também de um consumidor, a gente falou das famílias com adolescentes sendo os mais endividados, mas, por outro lado, a gente vê famílias já com os filhos criados, donas de casas mais maduras, com mais de 50 anos, onde agora ela está tendo com expectativa de vida maior, que a gente coloca, até brinca, a gente coloca assim, que chegou a minha vez. Eu quero agora eu vou quero agora produtos para mim, que me dê mais saudabilidade, que me permita. Super obrigada a vocês dois por tantos esclarecimentos. É uma delícia a gente entender a gente mesmo, no fim. E cada um de vocês também, é claro. E é hora da gente entender também o nosso querido Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, amigos. Olá, Fátima. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF está de malas prontas para mais um evento internacional. E este ano os desafios serão bastante novos e bastante diferentes. No período de 9 a 11 de outubro estaremos participando da Feira de Franchising de Moscou. Será a primeira vez que empresários brasileiros chegam a este importante mercado, um mercado que está se consolidando cada vez mais, com grandes marcas em atuação. Hoje temos no mercado russo mais de 400 empresas de franchising, 60% delas estrangeiras, a maioria americanas, atuando em seus vários shopping centers que têm sido construídos em grande número nos últimos tempos. Então o mercado russo tenta se aprimorar e tenta avançar. Como todos sabem, a Rússia hoje é um país que tem uma renda média equivalente à renda média do Brasil, cerca de 11 a 12 mil dólares ano. Nós temos uma população menor que a do Brasil, são 143 milhões de habitantes, e uma taxa de desemprego também similar à brasileira, até um pouco mais baixa. A última taxa, agora referente a maio deste ano, indicam números da ordem de 5,4% de desemprego, o que faz com que o mercado esteja também com dificuldades na obtenção de mão de obra para os seus negócios, já que a economia está ainda em fase de crescimento. A Rússia foi afetada na crise de 2008 fortemente, mas já se recuperou. Este ano, as projeções agora indicam que vai haver um crescimento da ordem de 6,1% na sua economia, não é? E a Rússia também está adentrando, a partir deste mês, a Organização Mundial de Comércio. Então, nós estaremos tendo a oportunidade de um convênio que a gente mantém com a APEC já há 7 anos. Estaremos levando cerca de 6 empresas brasileiras na área de vestuário, alimentação, construção e serviços para participar desse importante evento dentro do mercado russo. Um mercado que tenta evoluir no varejo para tirar o atraso dos vários anos em que teve mergulhado no comunismo, onde todo o varejo era estatal e, consequentemente, agora está tentando se modernizar. Mais informações sobre essa missão importante e empresas que queiram aderir a esse projeto e essa participação especial podem ser obtidos no nosso site abf.com.br. Com você, Fátima. Obrigada a você também que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado conosco toda terça e quinta-feira às 10h15 da noite aqui na Record News. E a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.